Olá, muito bom dia. Tá começando aqui pela PAN mais um Jovem Pan Morning Show. Nossa revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 27 de novembro de 2018. Sejam bem-vindos. Ligações perigosas. Ex-presidente Lula é denunciado na Lava Jato sob acusação de lavagem de dinheiro em negócio na Guiné Equatorial. Dinheiro no bolso. Relatório de ONG revela que a desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil aumentou nos últimos 2 anos. Quais são as razões para essa diferença? O Morning Show explica. O beijo no asfalto. A atualidade de um texto escrito há 60 anos na visão de Murilo Benício, nosso convidado de hoje. Ator estreia como diretor de cinema no próximo dia 6. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Vem com a gente. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Eu tô assim, virada na Avenida Brasil, que eu nunca esquecerei. Eu não tô acreditando que Tufão passará por aqui. Eu tô tipo animada. Tava numa esperança de ver Nina também. Essa Débora Falabella, atriz It. Você tá animada tipo Carminha, então? Não, menos, porque a Carminha é um... né? A gente tá ali a um passo de assassinar alguém nesse programa. Então, eu não tô assim, eu tô mais calminha. Não, mas falando sério, eu tô super feliz que a gente vai receber o Murilo Benício aqui, esse ator fantástico, incrível, agora diretor, com esse Beijo no Asfalto do Nelson Rodrigues. E eu tenho certeza que a gente vai para os assuntos mais comentados deste país, relembrando personagens, comentando e mandando perguntas através da hashtag Murilo Benício no Morning. É isso aí, boa, né? Boa. Dá aquele copy-paste, participa do programa. Eu sei que você tem gifs e memes, mas você também tem conteúdo. Quer comentar aqui o que é dito no Morning Show? Então tá aí, hashtag Murilo Benício no Morning. E aqui pelo WhatsApp, o 11 931 7009, você manda a sua pergunta para o Murilo Benício, beleza? Pode mandar sua mensagem pra cá, grave com o celular na horizontal que a gente repassa pra ele a pergunta. 11 931 7009. O que será que você quer saber, hein? Sobre o filme, sobre a carreira do Murilo Benício? Pode perguntar. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente batendo um papo nessa terça-feira. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br, pela nossa transmissão em youtube.com/morningshowjp e conteúdo extra pra você nas nossas mídias sociais. Vai lá na nossa página do Facebook, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. Um relatório divulgado ontem pela ONG Oxfam Brasil revela que as desigualdades entre rendimentos de mulheres e homens no Brasil aumentaram nos últimos 2 anos. Vamos para esses números, vamos trazer esses números em detalhes aí para o nosso ouvinte, Vini, para o nosso espectador, vai lá. Esse relatório que foi chamado de país estagnado, né, Edgar? E o estudo mostra aí que as mulheres em 2016 ganhavam 72% do que os homens ganhavam. E aí esse número caiu em 2017 em 2%, né? Foi de 72% para 70%, e o pior, foi o primeiro recuo em 23 anos. Ou seja, essa diferença estava diminuindo ao longo dos anos e agora pela primeira vez acabou aumentando, né? Então, no ano passado, enquanto os homens em média ganhavam R$ 2.578, as mulheres ganhavam R$ 1.798. Os dois gêneros, Edgar, também tiveram um aumento de um ano para o outro, apesar dessa desigualdade, eles tiveram um aumento, só que o aumento dos homens foi maior, né? O aumento dos homens foi de 5,2%, enquanto das mulheres foi de apenas 2,2%. Quando nós vamos aí por faixa salarial, nós temos também algumas oscilações. Entre os 10% mais ricos aí da população, é a maior diferença. Os homens ricos tiveram um aumento de 19% e as mulheres ricas só 3,4%. Já na metade mais pobre da população, as mulheres mais pobres perderam 3,7% dos rendimentos
e os homens mais pobres perderam um pouco menos 2,% dos seus rendimentos. Ou seja, está mostrando aí também que quem está rico está ficando mais rico e quem é pobre está ficando mais pobre. Tá ficando mais pobre. Acho que esse é o detalhe, né, que cabe aqui na análise. Aliás, Caio, o que você pensa a respeito? Como é que você vê essa divisão salarial, nessa distância, né, entre os salários dos homens e das mulheres? Essa foi uma discussão que a gente fez já ao longo da programação do Morning Show, até considerando atores de Hollywood nas mulheres que ganhavam menos. Mas tem a questão que o Vini coloca, que é a questão social. Aí, que se você, essa mesma pesquisa dá conta de que a mulher, por exemplo, negra, ainda é mais afetada nessa aumento da disparidade salarial. Quer dizer, quando você tem a base da pirâmide aí, digamos, afetada, é sinal que alguma coisa não vai. A tua visão não vai bem no país. A tua visão, para o que você considera quando você avalia esses números? Olha, eu acho que eu vejo essas diferenças salariais menos como um reflexo de uma sociedade preconceituosa e mais como consequência de escolhas individuais, né? Mas antes que eu seja acusado aí de machista, sexista, maquinista, malabarista, etc., vamos partir da seguinte premissa: pessoas que realizam o mesmo trabalho, elas devem sim receber a mesma remuneração. Na verdade, isso é só um desdobramento, né, do princípio da isonomia, que está inscrito aí no caput do artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. Inclusive, o primeiro inciso desse artigo fala claramente, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E onde que isso também é retomado? Na CLT. Aqui eu vou tomar a liberdade de ler o artigo 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, e aqui ele também fala de etnia, de nacionalidade ou idade. Ou seja, a lei brasileira, ela já ampara a igualdade salarial. Isso fica muito claro no serviço público, né, onde estão empregados aí 5% da nossa força de trabalho, e também na esmagadora maioria das empresas que estão sujeitas à fiscalização. Se a ouvinte da PAN, se não é o caso da ouvinte da PAN que está empregada e desempenha as mesmas funções de um cara, procure o Ministério Público do Trabalho para garantir os seus direitos, né? Bom, falando um pouquinho da lei, vamos fazer aí uma crítica ao relatório da Oxfam, que foi baseado aí nos dados da PNAD e também do IBGE, né? Olha o nome do relatório que o Vini trouxe. País estagnado, um retrato das desigualdades brasileiras. Estagnado, dá a sensação de um país que está parado. Ocorre que... não está, né? Piorou. Não. Ocorre como... Mas não é isso. Não. Ocorre que, como o próprio Vini colocou, entre 2016 e 2017, a renda das mulheres aumentou 2,2% em média. O PIB brasileiro, nesse mesmo período, cresceu 1% só, né? Então você tem a renda feminina dobrando em relação ao PIB. Mas tudo bem, vamos seguir. O que importa, no final das contas, é que a conclusão do relatório é que as mulheres têm 70% da renda dos homens, né? E essa é uma conclusão verdadeira. Eu já vi estudos que falam em 20% de diferença, já vi estudos que falavam em 28%, 30% é a primeira vez, mas a conclusão é verdadeira, as mulheres ganham menos que os homens. A questão é, onde que pode morar aí a desonestidade intelectual? Não destacar, e eu não vi isso em nenhuma reportagem que tratava do relatório, que essa é a média de renda de todas as mulheres comparada com a média de renda de todos os homens. Então, assim, de novo, para pegar a CLT, não é uma comparação de mulheres e homens desempenhando, abre aspas, a mesma função, com trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial. Por que isso seria determinante? Para a gente verificar se isso é uma questão de preconceito de gênero ou se tem outros fatores. E aí vem um argumento econômico básico, né? Uma questão de racionalidade. Se mulheres ganhassem menos para desempenhar as mesmas funções, por uma decorrência natural do capitalismo, da busca pelo lucro, os empresários só contratariam mulheres. Mas a questão também vai muito além disso, né, Caio? A questão vai que, por exemplo, empresários preferem contratar homens, em sua maioria homens brancos, inclusive, porque homens negros também acabam ganhando menos que homens brancos. É curioso que as pessoas nesse país falam tanto de ideologia de gênero, quando a questão de gênero mais básica e mais
pueril tá aí, tá colocada pra todo mundo. Homens e mulheres têm grandes diferenças salariais, têm grandes diferenças de chance oportunidade. de oportunidades no mercado de trabalho. E até de formação, porque se você vê que mulheres negras de baixa renda, então são as mais prejudicadas, gente, por quê? Faz um exercício aí pra você entender onde estão essas mulheres. E aí você fala que se faça uma denúncia caso as mulheres não ganham mesmo que homens nos mesmos cargos. O problema é que o Brasil não tá nem treinado pra procurar um órgão com qualquer tipo de competência pra julgar isso. E nem sei se há uma jurisprudência nesse caso, porque não se discute uma questão de gênero como essa. Não, é que aí seria um descumprimento claro da lei, né? Se você tem duas pessoas... Sim, mas é que esse descumprimento já existe. O que eu tô querendo te dizer é que as pessoas não costumam procurar pra fazer valer. E aí, assim, você fala de desonestidade intelectual por parte do estudo, já que todos os homens e todas as mulheres têm uma diferença isso não é destacado salarial. em nenhum momento, sabe? Mas aí, se você for parar pra pensar, a desonestidade intelectual, ela talvez não exista da maneira que você tá colocando, porque todos os homens são muito mais homens do que todas as mulheres, já que todos esses homens tiveram mais oportunidades que as mulheres. Não, aqui são duas coisas diferentes. Pra mim, a gente tá falando de maçãs e laranjas, porque o que acontece? Realmente, no quesito de acesso à oportunidade da mulher ser promovida, aí de fato o sexismo ele pode sim desempenhar um papel preponderante, né? Então você dá preferência a promover pessoas com as quais você tem mais afinidade e dentro de um certo padrão estereotipado, dependendo aí da linha de negócio da empresa. Agora, o que eu não acho legal é que, para mim, a Oxfam, né, voltando ao relatório, não faz uma comparação justa com o valor estatístico. Por quê? Só alguns dados, assim, na média, tá? Tô falando sempre em média, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Os homens começam a trabalhar antes que as mulheres, pelo menos um ano antes. Os homens têm carga média superior às mulheres, mais de 10%. Os homens têm rotatividade menor, ou seja, o famoso... do trabalho formal, né? O trabalho formal pegando números. A rotatividade, o turnover, né, que eles chamam, é bem menor. Então, homens tendem a ficar mais tempo no mesmo emprego. Só que tem um dado também muito interessante sobre as mulheres, que já são maioria no ensino superior, né? Que é o seguinte, as mulheres que nunca casaram, ó que louco isso, elas ganham mais que os homens que nunca casaram. Então, o que isso me leva a concluir? Que o principal fator na diferença salarial podem ser as escolhas pessoais da mulher, especialmente as causadas pela maternidade, que exige tempo e dedicação. Mas aí você não tá... Não, mas exatamente porque o papel social da mulher, teórico, é isso, largar a vida pra cuidar mas que dos mulher, filhos. mas assim, pelo que eu entendo bem menos que você de maternidade, né, Paulinha? Mas eu imagino que cuidar dos filhos... também é uma obrigação, mas também é o desejo da maioria das mulheres, e né? E dos homens que querem ter filhos, eu espero. Não sei. Não, sim, aí fica a dúvida. Mas eu acho que a ligação mãe e filho é um pouquinho mais forte. Não, né? Cara, isso é clichê. É por isso que eu trouxe a questão da questão empírico, da né, formalidade e da informalidade, né? Na questão do trabalho, se você for pegar pela média, pelo índice histórico brasileiro e o que acontece já há, sei lá, séculos talvez, desde que o Brasil é Brasil, a questão da jornada dupla, a mulher que cuida da casa e não é reconhecida por isso e que sai para trabalhar porque tem que sustentar o filho e compor o orçamento familiar, quer dizer, é uma questão, você falou em malabarismo, eu fiquei pensando assim, onde seria o malabarismo, da gente tentar entender e justificar o nosso foco de entendimento com pirotecnias, né, do entendimento de uma pesquisa com base em dados, em números muito exatos, me parece, né? Se você tem aí, como o Vini trouxe, em 2016, uma diferença na ordem de 72%, que a mulher ganha referente a 72% do salário do homem, em 2017 essa diferença aumenta e o salário da mulher representa menos 70%, então, dos homens, e em números, para que o ouvinte nos acompanhe, é algo em torno de que um salário médio, uma renda mensal da mulher em R$ 1.798, vai lá, R$ 1.800 e o homem R$ 2.500, quase R$ 2.600, é muito significativo que a gente entenda o que você está trazendo, que isso já é previsto na CLT, como uma diferença já prevista nas leis do trabalho, olha, mesmos cargos, mesmos salários. Só que na prática, a nossa cultura, baseada, enfim, machismo ou não, esses números são evidentes. A gente tem que buscar combatê-los se é que a gente está querendo que a sociedade seja mais igual.
Quando tem o dado referente à questão racial, o salário do negro, ele representava em 2016 57% do salário médio dos brancos. Em 2017, essa redução, esse aumento, essa diferença aumentou e o salário do negro passa a ser apenas 53% do salário médio dos brancos. É que o que eu não vejo é uma relação de causa e efeito entre uma sociedade preconceituosa e essas disparidades. A questão aqui ninguém está discutindo o número em si, mas a causa dele. Então, por exemplo, a questão será que o gap, será que a lacuna, né, salarial entre homens e mulheres se deve principalmente ou primordialmente aí por causa do machismo? Eu acho que essa que é a grande questão. Por que isso é interessante? Porque a questão do machismo, do sexismo, ela tem viés político. Ela não é simplesmente uma análise de números, né? Então isso orienta decisões e a percepção da sociedade em relação a isso. Só para destacar, Edgar, a fala do Rafael Jorge, que é o autor aí do estudo, que ele diz que, então, se a mulher negra vai mal no Brasil, o Brasil está indo mal na área social. Acho que esse é um indicador principal que a gente tem que prestar atenção. Bom, tá aí. Vamos girar o assunto. O corpo do cineasta italiano Bernardo Bertolucci, que morreu ontem aos 77 anos, está sendo velado na sede da prefeitura em Roma, na Itália. Deve ter aí uma parte desse funeral que vai ser aberto ao público. Ele era uma figura emblemática do cinema italiano, cinema mundial, aliás, né? Isso, é o que se espera, mas ainda não existe informação real, nem de local, nem de horário, e nem se de fato isso vai acontecer. Acho que é uma expectativa, né, quando você tem uma personalidade tão representativa, de que os fãs, enfim, e o público possa se despedir de alguma forma. Então existe essa expectativa, apesar de nada confirmado. E claro que a gente teve a manifestação, Edgar, de diversas pessoas aí do mundo do cinema, diversas instituições ligadas à sétima arte, na despedida do Berlusconi. Acho que uma das mais... a louca. Tô querendo trocar os italianos e tudo. Olha, vamos ser malzinho. Não, essa troca poderia ser uma boa. Não. Puta sacanagem. Não vamos falar isso, não. Bertolucci, e quem escreveu, acho que um texto muito representativo, foi o Martin Scorsese. E ele contou a sua história, a sua ligação com esse diretor italiano. Então, ele foi assistir no segundo Festival de Cinema de Nova York ao segundo filme do Bertolucci, que foi antes da Revolução, e logo ali ele já se sentiu super atraído a essa forma de se fazer cinema. Ele disse que, inclusive, o Conformista, que foi o próximo filme do Bertolucci, trouxe uma influência enorme para a maneira de se fazer cinema nos Estados Unidos. E aí ele cita O Último Tango em Paris como um evento cultural explosivo, O Último Imperador e O Céu que Nos Protege, como filmes que reinventaram o conceito de um épico histórico. E aí ele diz assim, quando eu penso em Bertolucci, me vem à mente o refinamento. Sim, ele era excêntrico e provocativo, mas foi a leveza e a graça com as quais ele se expressava, seu profundo conhecimento da sua própria história e cultura, que fizeram sua filmografia e sua presença tão especial e tão mágica. E vários outros diretores e cineastas também se manifestaram, como Guillermo del Toro, de A Forma d'Água. Ele fez o top 3 dele, do Bertolucci, citou O Conformista, 900 e O Último Imperador. Teve também o Alfonso Cuarón, que é roteirista, produtor e cineasta mexicano, fez uma homenagem em italiano, que dizia basicamente que ele sempre será o rebelde sentado à mesa do cinema, e agradecendo. William Dafoe, ator, ontem foi homenageado no Gotham Awards e dedicou parte do seu discurso ao diretor e o chamou de gentil e inspirador. E uma das atrizes basicamente descobertas por ele, que é a Eva Green, que é gigante hoje, fez um post no seu Instagram oficial também, com uma dedicatória, disse: estamos tão levemente aqui, é o amor que somos feitos. No amor nós desaparecemos,
uma citação do Leonard Cohen, meu Bernardo de amor, eu te amo. E eu achei que foram poucas as pessoas que tiveram a coragem de ir lá e se manifestar de forma afetuosa ao Berlusconi, muito por causa de um acontecimento... Ah, de novo, gente! Bertolucci! Vira essa chave, Paula. De sacanagem. Por causa de um acontecimento Claro. que a gente até comentou aqui no Morning Show e que foi muito lembrado também na internet, que foi aquela história com a Maria Schneider, né? A história de bastidor do Último Tango, em que ele contou que fez um combinado que ela não ficou sabendo o que ia acontecer numa cena de estupro. O sexo na cena, e isso é importante lembrar, porque tem muita gente que ficou pensando, foi uma cena de estupro real. A cena de sexo em si, não houve sexo, gente. Né? O negócio da manteiga lá. Foi, exatamente, foi esse recurso. Houve um combinado com o Marlon Brando, entre o diretor e o ator apenas, de se usar esse recurso. Pegar uma manteiga como um lubrificante ali na hora, e a atriz não sabia disso. Então, na hora da cena, ela se viu rendida àquela situação. Deve ter se assustado, pelo menos foi isso que ela falou depois, né? A Maria Schneider, ela teve a oportunidade de falar depois sobre isso, e o próprio Bertolucci também reconheceu em uma entrevista, e foi o resgate dessa entrevista que levantou esse assunto, de que foi um combinado sem informar a atriz, que ele ali gostaria de captar a reação dela como uma garota e não como uma atriz. E ele mesmo admitiu, acho que ela odiou a mim e a Marlon por causa do que fizemos. E ele nunca teve a oportunidade de conversar com ela sobre isso. A Maria Schneider morreu em 2011, teve uma vida super perturbada, nunca mais fez cena de nu depois desse filme, né? Então, realmente, foi uma coisa que marcou essa retomada dessa polêmica e que foi muito lembrada também. E eu acho que talvez por isso muitas pessoas ficaram divididas aí entre reconhecer a grandiosidade da obra cinematográfica e se ressentir por esse episódio que aconteceu aí. Aí até achei bem corajoso da Eva Green se manifestar tão afetuosa e com tanto amor por um diretor que teve esse episódio aí na sua vida e que nem pôde resolver, né? Nem pôde conversar com a atriz mesmo depois se arrependendo. E hoje a gente entende como esse episódio é perturbador, né? Uma grande atriz nunca se sujeitaria a um episódio como esse, recorreria ao seu agente. A própria Maria Schneider falou, eu deveria ter feito isso, mas não imaginei que poderia. Para isso, né? É um eterno dilema separar o autor de sua obra, assim, porque tem pessoas que são geniais e são maus caráteres, gente. Talento não se mede em caráter, não. Só para as pessoas entenderem, para não acharem que só passaram manteiga nela, né? Porque tem sempre aquela galera do só. Uma cena, ela é toda marcada. Então, a Paulinha pega o copo, faz aquilo outro, tal. Quando fazem uma marcação que não tá combinada antes, é meio uma traição com o ator, especialmente se o ator tá lá pelado, frágil, levando manteiga. Tipo uma quebra de confiança. E uma cena que você sabe que vai ser um estupro, né? Mas espera isso. Vai acontecer de verdade? Eu paro, eu não paro? Pouca gente sabe também, mas tem um brasileiro que é muito próximo do Bertolucci. O André Ristum, que é um diretor de cinema que inclusive tá com um filme em cartaz agora que chama A Voz do Silêncio. Ele fez O Outro Lado do Paraíso, o filme, não a novela. E ele passou muito tempo aprendendo cinema e convivendo com o Bertolucci. Ele fez uma homenagem a ele ontem. Todo mundo fala muito bem do Bertolucci, mas é muito curioso como no ocaso de suas carreiras, assim, né? Mas no final de suas carreiras, esses grandes ícones têm sido ofuscados por ações de suas vidas pessoais, assim. É o que tem acontecido com o Woody Allen, é o que tem acontecido com o Bertolucci. E é muito curioso que agora suas obras não são mais referenciadas, elas estão sendo revistas por questões morais, assim. Não tô dizendo se é certo ou se é errado, mas que é importante discutir o que aconteceu com a Maria Schneider, Bora lá, vamos girar o assunto. O presidente Michel Temer sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei que dá aumento salarial de 16,38% aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O salário deles vai agora para R$ 39.300. A medida deve gerar efeito cascata, como tem se falado muito na empresa e se ressaltado, onerando os cofres públicos em cerca de R$ 4 bilhões por ano. No mesmo dia em que o Temer possibilitou
possibilitou o aumento, o ministro Luiz Fux revogou liminares que concediam auxílio moradia a integrantes da magistratura. Vamos a Brasília saber aí o parecer, ouvir o Zé Maria Trindade a esse respeito. Você esperava por essa atitude do presidente Michel Temer, Trindade? Teria motivo o presidente Michel Temer para esse, digamos, agrado aos ministros do STF? Bom dia. Já era esperado, sim. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, a articulação desse projeto meio louco foi mesmo do presidente Michel Temer, do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e do vice-presidente, o ministro Luiz Fux, o que tirou esse reajuste indecente para os magistrados em geral, que é a história aí do auxílio moradia, que se viu como aumento salarial de uma forma esquisita. O próprio Luiz Fux, ao retirar esse direito ao auxílio moradia, dizia que fez lá atrás por um dever de equiparação, porque alguns tinham, outros não. Para não tirar dos que tinham esses auxílios, são vários, né? Ele pegou e autorizou para todos. A Constituição é tão redundante e tão clara no sentido de que o maior salário a ser pago a um servidor público é o salário de ministro do Supremo, que tratou desse assunto em 2 pontos, no artigo 37 e nas disposições transitórias, dizendo nas disposições transitórias de que quem recebesse teria esse salário maior do que o ministro do Supremo cortado. Agora, vamos lá na questão política. O presidente Michel Temer está saindo ali no mês que vem, né, em dezembro, ele sai da presidência e deixa esse rombo. É incalculável. Dizem de 4 bilhões de reais, mas na verdade é muito maior, porque é uma cascata levando para estados e municípios e levando também os deputados, senadores, ministros, todos a terem o mesmo aumento de 16,6%, no momento em que o Congresso discute a medida provisória de reajuste zero para os servidores públicos em 2 anos. Sim, são dezenas de milhares, né, de pessoas que seriam favorecidas nesse efeito cascata que o Trindade falou. Caio, bom, que o Temer não está muito preocupado com a imagem dele nesse apagar de luzes aí do governo, dá pra gente imaginar. Por que razão? O que passa pela tua cabeça quando você se defronta com essa realidade aí desse aumento para os magistrados? Acho que ele está mais preocupado com a imagem dele perante a elite do judiciário, que se Deus quiser vai julgá-lo em breve. Pois né? Então, por isso que passei a bola pro Trindade já falando, né? Qual seria o motivo desse agrado? O apoio popular ao veto, né, do aumento era unânime, né? Lembra? A gente teve aquele abaixo-assinado organizado pelo Partido Novo, angariou mais de 2.700.000 assinaturas pelo veto presidencial. Como o Trindade muito bem colocou, era uma tragédia anunciada. Até porque nós temos um presidente que é refém do próprio passado, cheio de esqueletos no armário, com telhado de vidro. Então, é triste, assim, você ver um comandante em chefe tão vulnerável, né? Então é um cara, é o executivo, né? O poder executivo capitulando de joelhos não, né? Aos luados, né, pro poder judiciário. Falando aí sobre interesse republicano, né, sempre vale lembrar, né, república quer dizer coisa pública. Qual o interesse público de autorizar uma despesa em cascata dessa, como o Zé Maria bem colocou, pode exceder muito os 4 bilhões de reais, né? Muitas pessoas, inclusive, estão arguindo a inconstitucionalidade disso, porque é uma despesa de tal monta que precisa ter uma receita para fazer frente a isso. Mas eu queria aqui focar o meu comentário na contrapartida oferecida pelo judiciário, né? Que é a suspensão do tal do auxílio moradia, isso tanto para o judiciário quanto para o Ministério Público e também para os tribunais de conta e para as defensorias públicas, né? Bom, então vamos falar na pessoa do ministro Luiz Fux. Ele revogou algumas decisões liminares, ou seja, decisões provisórias, né? Que ele próprio havia proferido monocraticamente. Monocraticamente, monos vem de único e kratos vem de poder. Então, assim, uma decisão individual dele, né? Aqui eu peguei uma aspas do G1, olha só. Segundo o ministro, o auxílio moradia deixará de ser pago
tão somente quando o reajuste previsto chegar à folha salarial do juiz ou integrante do Ministério Público. Edgar, que é isso? Isso é a falência da separação dos poderes, né? Montesquieu está se revirando no túmulo agora. É uma chantagem institucional. O cara, ele não está agindo como um juiz natural, ele está agindo como um lobista, como um sindicalista de luxo. Olha que louco, se ele revoga a própria liminar, é um reconhecimento expresso de que o direito ali era fraco, né? De que a petição ela não era pertinente. Então você acha que ele estava ansioso? Você acha que ele estava preocupado com as suas obrigações como guarda da Constituição, né? Essa é a função do Supremo Tribunal Federal? Tava nada, tá chafurdando aí na lama da politicagem rasteira do toma lá da cá. E só para passar a bola para vocês, com mais um dado aí pro ouvinte ter bem claro o que isso significa, fora esses bilhões aí que a gente falou que vai representar nesse efeito cascata aí, é um aumento que ele está próximo de ser 4 vezes maior do que a inflação vai fechar esse ano. Se a gente tem uma inflação aí com a possibilidade de fechar em torno de, sei lá, entre 4 e 5 ali, esses caras estão recebendo 16% de aumento. O que gera, no mínimo, essa comoção pública, né? A gente aqui com o nosso salarinho apertado e eles ali de folga, né? Surfando ali nas ondas grandes do Havaí. 16,38%. Olha, Caio, você tem toda a razão. A impressão que se tem é que o ministro Luiz Fux tomou como refém essa liminar e só liberou o processo, só liberou essa proibição vergonhosa dos auxílios, né, os penduricalhos, que aumentam os salários de ministros e de outros, de juízes e tal, depois que o presidente sancionou, né, mostrando claramente que se o presidente não tivesse sancionado esse projeto de reajuste, ele não assinaria a liminar. E, por outro lado, também ele foi buscar recursos no próprio judiciário, né, na TV Justiça, 4 bilhões de reais. É um cabidão de emprego também, essa TV Justiça não precisaria, é só uma agência de notícia para cada emissora, para cada poder e tudo bem. E demonstra também que os poderes públicos e a justiça estão investindo em salários e não em equipamentos, né? Na TV, se fosse o caso, ou mesmo em computadores, agilização da justiça, e sim em salários. Daqui a pouco, todo o orçamento do judiciário será gasto em salários de magistrados e vamos ver como vão trabalhar os funcionários. Tá certo, Trindade. Obrigado pelas informações, pelo papo. Bom trabalho aí em Brasília. Perfeito, bom dia. Edgar, lembrando que daqui a pouco nós vamos ter então a entrevista com o Murilo Benício, que as pessoas podem mandar as mensagens pelo WhatsApp em vídeo, fazendo perguntas aí para o Murilo Benício. 931171009, dá tempo ainda de você mandar a sua pergunta aqui pro Morning Show. Agora 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Um homem atende ao pedido de um beijo na boca feito por outro homem prestes a morrer. O cenário é a Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Esse gesto banal vira matéria sensacionalista. É levado por uma onda de fake news, atrai a atenção da polícia e gera um conflito familiar. Assim se pode resumir, bem resumidamente, uma história em preto e branco que chega às telonas em 6 de dezembro, numa adaptação ousada, mesclando teatro e cinema. Murilo Benício faz sua estreia na direção com O Beijo no Asfalto, peça escrita por Nelson Rodrigues e encenada pela primeira vez nos palcos em 1961. Murilo Benício, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programinha de rádio aqui. É muito bom ter você com a gente para esse papo matinal. Bom dia, bom estar aqui. Para você é difícil acordar cedo? Quando eu durmo tarde. Ontem foi dia de festa, a gente teve uma sessão linda e com debate depois, então também aproveito o momento que eu não estou sempre aqui em São Paulo, pego os amigos e aí vai para outro lugar, né? Encontra todos os amigos daqui. Bom, eu já logo de cara, você deve estar celebrando esse lançamento aí, o teu primeiro longa-metragem, e por ser o primeiro longa-metragem, você vai me escolher exatamente a obra de Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto. Quer dizer, ousadia começou aí, já na escolha, né?
Que tipo de conflito você teve ou que tipo de ponderação você fez ao escolher esse clássico, nessa obra-prima do Nelson Rodrigues, digamos assim, para ser o teu filme de estreia? Pois graças a Deus me falaram depois da Ousadia e eu me toquei, eu falei, é mesmo, né? Se pegar o Nelson Rodrigues para fazer, ainda bem que eu só soube depois, porque senão eu ia ficar... E que eu lembro disso, eu lembro que nos ensaios eu tinha uma questão de falar assim, gente, não vamos pensar que a gente está fazendo Nelson Rodrigues não, senão a gente vai ficar pequeno pro projeto, né? Como as pessoas que fazem Shakespeare às vezes, e fica uma coisa meio chata porque você acha que tem que ter uma certa postura, uma certa forma de fazer, e Shakespeare era feito na praça pública, né? Para todo mundo ver, era uma coisa pro povo, né? Então o Nelson também é uma coisa que liga muito assim o povo, e a gente percebe assim nas sessões o quanto que as pessoas começam a rir, né? E riem de nervoso também, porque as pessoas se identificam muito com o Nelson, é muito impressionante. Aliás, é uma identificação que eu acho que tem muito a ver com a atualidade do tema que ele aborda, né? Você viu que na abertura aqui eu falei fake news, né? Sim. Sensacionalismo, né? A gente vive na era da pós-verdade, né? E essas coisas estão relacionadas... Bom, a questão da homossexualidade, né? Que também é destrinchada ali pelo olhar dos personagens que circundam ali o personagem do filme, né, o principal, né? Tem todos os temas que são muito discutidos e caros e que polarizam nas discussões atualmente. É engraçado. Sabe que no começo eu tinha dúvida desse negócio? Eu achava muito bobo essa coisa do beijo no asfalto. E depois, quando você vê como bate assim nas pessoas, tem até um depoimento da Fernanda Montenegro no final, porque ele é recheado de... A história desse filme é o seguinte, a gente faz o Nelson Rodrigues na íntegra, a gente não mudou nenhuma palavra dele. E se é uma turma de atores que sentam numa mesa e começam a estudar o Nelson, e dali vai pro teatro e vai pro cinema e tem essa brincadeira, sem que a história pare. E aí elas podem parar a qualquer momento para comentar. E a dona Fernandona falou que é dessa época que um menino, os pais foram mortos porque eram gays. Aí eu falei, gente, realmente incomoda, né, ainda esse universo, uma coisa que a gente podia já ter deixado para trás, né? Exato, Cada um, né, deixa as pessoas viverem o que elas quiserem. E aí, mas no começo eu achava isso muito bobo, eu falava, mas... Será que a gente vai fazer uma coisa de um beijo na rua? Isso não vai dar, isso é bobo demais. Mas aí, de repente, eu fiquei surpreso com a reação e com essas histórias, né? Porque eu lembro também, quando ela falou isso, mas eu tava... Na mesa eu fico quieto, né? Eu não falo nada, mas eu lembrei também de uma notícia que... bateram em dois, sem saber, porque estavam de mão dada, sem saber que era pai e filho. Arrancaram a orelha de um deles, inclusive. Vocês lembram disso? No interior de São Paulo, acho que, se eu não me engano, em Barretos. E aí você fala assim, é muito próximo isso, né? Porque eu estudo teatro desde os 11 anos de idade, né? Eu lido com todo mundo, a todo momento, então eu abri a minha cabeça muito cedo, né? Graças a Deus, eu comecei a achar isso tudo muito bobo. Olha que loucura que você tá falando. Ontem eu andando, olha só que coisa louca que nos acomete nos dias de hoje. Eu tava andando com a minha filha, indo buscar um instrumento que ela queria, comprar um instrumento, e estávamos abraçados, de mão dadas. Eu cheguei a pensar, falei, gente... Vão me olhar, achar o que esse velho tá fazendo com essa garota. Você tá super bem, Edgar. Achar que era... Mas olha que loucura que a gente chegou. Você falando agora, eu me lembrei disso. Que provavelmente não falaria em outra situação. Eu tô falando aqui no ar, aqui ao vivo para as pessoas. E para isso tá passando hoje na nossa cabeça. Você vê o que mexe, o que incomoda. Alguma coisa esquisita tá no ar. Caramba. Murilo, eu queria fazer uma pergunta aí sobre o Nelson Rodrigues. Sim. Porque assim, eu acho fascinante. Ele é um dos poucos autores aí que passaram incólumes pelo politicamente correto. Né? A gente teve uma discussão aqui interessante sobre o machismo ou o sexismo na diferença salarial, né, entre homens e mulheres. No
primeiro bloco, né? E o Nelson tem algumas frases fortes aí sobre a mulher, né? Ele se debruçava sobre isso e com uma visão bem peculiar, né? Tem aquela super famosa, né? Que nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais, né? As neuróticas reagem. Mas ele também falou que as feministas querem reduzir a mulher a um macho mal acabado, ou seja, importar os defeitos masculinos e não as qualidades, né? E aí tem um tom um pouquinho mais leve aí também, só para não ficar, né, abusando aí das citações. O pudor é a mais afrodisíaca das virtudes. Nelson também falou isso. Eu queria saber a que você atribui, além, óbvio, da qualidade literária, né? Mas a que você atribui ele ter passado incólume por isso, a ponto de você conseguir reunir um elenco tão estelar para interpretar as obras de um cara que falou coisas que hoje seriam consideradas, no mínimo, anacrônicas. Eu acho que o Nelson usava o preconceito para falar do preconceito, com muito humor. E isso eu achava muito inteligente dele. Mas na época ele causava um barulho grande. A Fernandona falou que na estreia do Beijo no Asfalto, as pessoas levantavam Saíam, né? da plateia e falava protesto em nome da família brasileira. E saía e xingavam e era uma... Quase uma votação de impeachment. Assim. Eu acho que a gente acostumou com o Nelson num lugar, mas assim, na época ele era muito ácido e as pessoas não engoliam muito o Nelson, não. Ele era muito barra pesada. Mas muito provocador, né? Que eu acho que é um papel da arte. Acho que quando a gente se coloca no lugar de tentar julgar o que é ou não, o que pode ou não ser feito, a gente não tá falando de comportamento do dia a dia, a gente tá falando de arte, é um pouco diferente. E eu acho que ele é um provocador. Você, com esse filme, o que é que você quis buscar no espectador? Olha, para falar a verdade, as minhas intenções são muito menores do que a provocação ou qualquer outra coisa, ou falar de um beijo. Não é nada, eu queria fazer o Beijo no Asfalto, eu queria, antes de mais nada, dar acesso às pessoas a ver o Nelson Rodrigues, porque a gente tem uma coisa muito, muito esquisita às vezes. A gente esquece de pessoas que são muito importantes para a nossa história, não é? Se você perguntar hoje a um jovem, a menos que ele esteja ligado de alguma forma à cultura, ele não sabe quem é Nelson Rodrigues, né? E a gente não mantém o Nelson vivo, né? Então a gente fez um filme e o filme, eu fiz o filme como se fosse um bastidor, assim, porque todos os filmes que eu gosto muito, os diretores que eu acompanho, eu compro e vou direto nos extras para saber como é que ele fez, né? Para entender como é que foi aquilo. E depois eu vi que tem programa de TV de bastidores, eu falei, como é que eu posso fazer um bastidor sofisticado? Aí eu fiz essa história dos atores montando Nelson Rodrigues, então eu ponho o espectador assim numa posição de estar com o ator, para ele conhecer o processo do ator. Foi né? difícil medir isso, porque, de verdade, minha sensação como espectador era... Acho que eu quero ver mais da Fernanda Montenegro falando dessas tretas. Ao mesmo tempo, a história é muito bem contada, ela é muito bem encenada. O Estênio Garcia arrasa, o Lázaro Ramos tá super bem, a Débora fala bela. Mas as histórias de bastidor também são muito fascinantes, elas são grandes convites a você sair daquele universo e imergir nele de um outro jeito, no passado, pra depois voltar nele, assim. Como é que você achou o balanço? Aí foi difícil, porque ali tinha mais de 4 horas de mesa pra editar. E claro que a gente jogou muita coisa legal fora, assim. E você jogou muita coisa legal da Fernanda Montenegro, não de qualquer um, né? Vamos assim, só contextualizar. Não, a gente tem uma história maravilhosa da Fernanda, porque ela que encomendou o Beijo no Asfalto, né? Então ela ligava pro Nelson na redação pra cobrar, e aí quando ele atendia e fingia que não era ele. E ela sabendo que era ele, né? Aí depois ele contava depois que ele ficava nervoso porque ele era fã da Fernanda Montenegro. Então tem histórias, mas assim, são histórias que são maravilhosas, mas no momento, se eu botasse no filme, acho que é um momento em que o filme vai dar aquela, sabe, aquela freada. Então a gente tinha que entender muito esse movimento para que ele tomasse um curso, sabe, livre. Ô Murilo, você falou, né, que o texto aí do Nelson, obviamente que lá em 60, né, causava ali também algumas contestações, mas também a gente tem falado aqui ainda em algumas reações negativas também no mundo de hoje. Como que você enxerga isso na televisão, que é o mundo que você
habita bastante, que sempre que vai ter um beijo gay em uma novela, tem sempre uma repercussão, vai ter ou não vai ter, e aí tem que ter uma coisa muito bem construída em torno daquilo, tem aqueles cortes de câmera, né, para não impactar muito o público. Como que você vê isso? Você acha correto para não ter realmente uma reação ainda mais negativa do público? Eu acho que tinha que ser uma coisa um pouco mais aberta também. Eu acho que essas coisas têm que vir de casa, né? O não se impactar tem que vir da nossa educação que a gente tem em casa, que a gente dá para os nossos filhos, né? Sabe, não tem que a televisão te educar que aquilo é normal. Você tem que educar os seus filhos que aquilo é normal, para que quando passar na televisão ninguém fique chocado, sabe? As pessoas respeitam umas às outras. Eu acho que vai por um outro caminho. Eu acho que não é muito papel da televisão, mas sim da gente, sabe? Mas aí então você acha que a TV, quando perceber que as pessoas terem esse poder de identificar isso, aí eles vão começar a fazer mais esse tipo de cena, ou não? Eu não sei, porque a televisão ela lida diretamente com o Ibope, né? E o artista ele lida diretamente com não sei se pode dizer assim, mas as provocações, né? Eu acho que é o dever do artista mostrar, contar a história, não é? Abrir a cabeça do espectador. Murilo, deixa eu saber mais da parte prática de você no set, assim, da tua atuação no set. Primeiro, o que você acha que, tendo mergulhado no universo do Nelson Rodrigues, especificamente nesse trabalho que é o teu primeiro como diretor, o que você acha que ele diria? Qual seria a frase dele vendo o teu trabalho? E na sequência, como é que foi pra você, que é um ator, tem outros atores também que dirigem, a troca no set ali, né? Por um cara que também, até agora na carreira, majoritariamente esteve à frente das câmeras. Uhum. E, sinceramente, eu não sei o que o Nelson diria, não. Acho que ele iria gostar, porque a gente está usando uma linguagem muito moderna, né? Uma coisa que naquela época não existia, essa metalinguagem, era uma coisa que... depois que eu conheci com alguns filmes, né? Aqui no Brasil acho que nunca fizeram isso, mas existem alguns filmes como Giovanni em Nova York, Cinedoc em Nova York, Looking for Richard do Al Pacino. Tem alguns filmes que é um teatro encenado e filmado e estudado, e a minha relação com os atores, eu acho que o que eu ganhei em dirigir, o que eu quero levar para frente é a minha relação com os atores, né? Porque eu sendo ator, eu sei exatamente como que os atores estão se sentindo a qualquer momento, né? Porque aquilo ali é muito íntimo para mim. Então a conversa fica mais fácil, né? Eu acho que a gente chega no entendimento mais fácil, porque eu sei exatamente o que ele está passando e na maioria das vezes lembro de algum momento meu da minha carreira, mais ou menos ali naquela situação, então é fácil para eu tentar achar caminhos junto com o ator. Fácil, né? Para chegar num ponto ideal à frente de um Estênio Garcia, de uma Fernanda Montenegro? Tem gente que a gente não dirige, né? Deixa lá, né? Faz o que quer, querida. Vai ser ótimo. Não quer falar, o texto não fala. Também é íntimo numa outra escala, né? Porque você tá trabalhando com a sua mulher, com a Débora Falabella, e se eu não me engano, seu filho também teve uma participação nesse filme, de alguma maneira. Ele fez o estilo do filme, que são as fotografias, né, de cena. Mas eu acho que o Woody Allen fala uma coisa maravilhosa, né? Ele fala, eu chamo atores maravilhosos para não precisar dirigir. Não é? Então, ótimo. Assim, eu acho que tem isso. Quando você tem talento em cena, é muito fácil dirigir. Você não fica, não, faz assim, não, você tá ruim, não vai para cá. Não. As pessoas sabem, é muito tranquilo. Murilo, eu vi que esse projeto ficou muito tempo, assim, para ser feito, que você comprou os direitos na década de 90, aí acabou que venceram os direitos, aí você, enfim, teve trabalhos na televisão, aí voltou para esse projeto de novo, agora realizado. O Fefito mesmo falou aqui, antes do começo da entrevista, que você já tem um próximo projeto, né? Já está finalizando um outro filme. Eu queria saber o que é que te atrai em coisas, por exemplo, para você ficar quase obsessivo desde a década de 90 para realizar isso, e qual é o seu próximo projeto, o que é que te atraiu, o que é que te pegou, assim, para esse próximo filme? Não é exatamente obsessivo, né? Porque houve
houve um espaço de tempo de esquecimento completo desse projeto, porque eu, lá na década de 90, eu comprei os direitos, né? E aí eu tinha 1 ano, 2 anos para fazer, levantei metade do orçamento e aí entrei numa novela, uma coisa dessa. Quando você entra em novela, você se despede dos amigos, você fala, daqui a 2 anos eu tô aí de volta. Então eu perdi os direitos e aí foi aquela coisa que uma coisa não encaixou com a outra, e eu não consegui fazer, meio que dei uma esquecida. E depois de muito tempo eu estava com o Lula Carvalho, filho do Valtinho, que faz a nossa fotografia. A gente estava filmando, como é que chama? Enfim, um programa meu na Globo, e ele era o fotógrafo, o Força Tarefa. E ele falou assim, cara, aquele projeto do Beijo no Asfalto, porque eu falava muito com ele, né? Era tão legal, você não vai retomar? Aí ele acendeu isso de novo, depois de quase mais de 10 anos. Aí eu falei, não, vou. Ele falou, claro, retoma, hoje em dia é tão mais fácil arrumar dinheiro, né? Não faço nada, não arrumei um centavo. Tem uma pergunta sobre isso, Murilo. Não arrumei um centavo para fazer isso. Porque o filme parece que ele contou, sim, com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, né? Que é uma espécie aí já do Fundo de Cultura Nacional. E eu ia perguntar justamente sobre as dificuldades de captação para isso e a tua posição em relação às polêmicas que foram trazidas aí à tona, principalmente nesse período eleitoral, sobre a Lei Rouanet. Bom, eu acho que antes de mais nada as pessoas têm que conhecer a Lei Rouanet para falar dela, né? Porque tudo que eu ouço parece que as pessoas não sabem o que é Lei Rouanet. A gente não tem Lei Rouanet no Beijo. A gente tem esses apoios que era mais para finalização, mais para filmar também. São muito ligados à produção, né? As verbas do fundo setorial. Né? E você colocou dinheiro do próprio bolso também. Eu paguei para fazer, porque é isso também, né? Você fala assim, gente, o Nelson ele tinha que ser uma coisa muito, muito fácil de vender, né? E as pessoas não enxergam isso, né? A gente tem que ver também que a gente tem um pouco a obrigação de manter essas histórias vivas, né? Então acho que devia ter um espaço para isso tudo. E nesse seu próximo projeto você também tem essa intenção O de próximo reavivar uma história? projeto que você falou que eu esqueci é o Pérola, do Mauro Razzi, que tinha me chamado para trabalhar em 95. E aí eu ia fazer uma peça, ele estava com Pérola em cartaz. Aí eu assisti Pérola antes de jantar com ele, pra gente falar da peça. Aí quando eu terminei de ver, eu falei, Mauro, isso é um filme. Você tem que filmar isso. E aí isso nunca saiu da minha cabeça, essa história de que Pérola era um filme. Então eu, depois do Beijo, eu me animei, lembrei do Pérola, chamei a Adriana Falcão para fazer o roteiro comigo. Aí a gente fez o roteiro, a Jo, o Marcelo também ajudou. E aí eu já estou acabando de montar. Boa, a gente tá, para você que nos ouve, essa voz é de Murilo Benício, ele que dirige seu primeiro longa-metragem, adaptado da obra de Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto. A gente volta a falar sobre o filme, sobre a carreira do Murilo, também sobre a sua incursão pela direção no cinema, daqui a pouquinho, faltando nada, 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show, hoje recebendo o ator e diretor Murilo Benício, que estreia, aliás, como diretor no cinema com o filme O Beijo no Asfalto, peça escrita por Nelson Rodrigues e encenada pela primeira vez, como dissemos aqui, em 1961. Ô Murilo, há pouco, aqui no final desse bloco anterior, Paulinha perguntou a questão do investimento, ou foi o Caio que trouxe a questão da lei, de incentivo, de fomento, do fundo setorial e tal,
E o Fefito também falou que você botou uma grana do próprio bolso para conseguir realizar, né, o filme. Agora eu quero fazer uma pergunta pro Murilo, que é o investidor, aquele garoto propaganda das campanhas da XP, né, o criador de gado. Como é que você tá vendo aí essa dupla aí que se avizinha aí no poder de Bolsonaro, Paulo Guedes na economia? O que você tá pensando a respeito do país em termos econômicos, em termos de botar o país no trilho, de que a economia possa ter o seu lugar ali tranquilo, se é que isso pode acontecer? Olha, acho que a gente passou por um momento muito, muito tenso, né? Nessas eleições, né? A gente começou a achar as coisas muito estranhas, ameaças de coisas que a gente já viveu e sabe que são completamente absurdas, né? Mas eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que entender que esse governo que está aí é do nosso time. Então eu estou torcendo para que realmente as ameaças não passem de ameaças e que eles façam um bom governo. O que mais que eu posso querer nesse momento, né? Não vou torcer para que dê errado, né? Você acha que faz sentido aí uma guinada liberal no Brasil, então, na direção de livre mercado, um pouco menos de trabalhismo, reforma da Previdência, enfim, austeridade fiscal, esse tipo de coisa? Olha, para falar a verdade, eu nem sabia qual eram as propostas do governo Bolsonaro, né? Eu só... Rara sinceridade, viu, Murilo? Mas é verdade, desculpa, eu só ouvia as coisas que ele falava, eu achava aquilo tão absurdo da gente ter um cara desse como sendo o nosso representante de um país, que eu acho que a proposta do governo era uma coisa que... Passou ao largo na campanha, inclusive. Passou, porque você tem que respeitar um pouco o ser humano, né? A pessoa, né? E um cara que, tudo bem, você fala assim, não, mas as pessoas que votaram nele falam, não, mas isso ele falou muito no passado. Agora, no impeachment da Dilma, ele estava vangloriando um dos maiores torturadores da história desse país. Então, assim, você fica com um certo medo, né? Não tem outra palavra, né? Você fica com... enfim, é esquisito, né? Mas agora não me resta nada a não ser torcer a favor. O que eu vou fazer? Você brigou muito nos grupos de WhatsApp da família? Não. Você saiu Como todos os brasileiros. Como todos os brasileiros, todo mundo tinha uma pessoa da família votando. Exatamente. Você sentiu que essa polarização estava acontecendo também no mundo artístico? Porque teve até notícias do Projac, atores né? que estavam no Projac, grupos tá de bom? novela. Mesmo nos bastidores, assim, nas mesas de conversa, você sentiu uma polarização na classe artística Eu também? não participo de nada disso, cara. Eu não participo, eu não... É uma alma elevada, né, Edgar? Eu no momento em que a gente quase brigou com família, eu falei, olha, dá pra brigar com amigo, porque amigo você não precisa ver nunca mais, mas família você vai conviver. Então, sabe, esquece. Realidades, né? Você tem o Natal aí, você vai... Né? Não era amigo exagero, secreto, se né? der. Fazer, né? Dizer que não, Natal eu vou viajar, ninguém vai viajar no Dá um Natal. migué no Natal. Natal vai ser Vai ter diferente. gravação no Começando a viajar Natal. agora no Natal, né? Começando agora. vou Ninguém tá esquiar. dando tanta importância mais pro Natal, que ninguém viajava no Natal, agora tá todo Vai mundo querendo explodir sair o turismo no Natal agora. Não, é incrível, como eu acho que foi uma característica mesmo. A gente comentou muito, a gente vive daqui das notícias, do noticiário, né? Da polarização, a gente sente na flor da pele essa questão da polarização. E um fenômeno novo que aconteceu, que aconteceram nessa eleição, nessa última eleição, é que assim... De alguma maneira, as famílias, pelo menos a minha experiência, né? As famílias votavam meio juntas, tinha um pensamento quase que unânime ali. Algum ali, um tio daqui, outro tio daí discordava de uma coisa, mas parece que os pensamentos iam juntos. E nessa eleição, o que se viu foi exatamente o contrário. A polarização chegou no cerne da família. Viu sangue? Pessoas brigando, né? Pessoas não se olhando mais, se bloqueando nas mídias sociais. Foi uma coisa terrível, né, de ter que conviver. Eu acho que também faz parte um pouco da nossa missão de entender um pouco a razão pelas quais as coisas se acontecem, né? Mas olha, é difícil. Lá em casa eu posso me sentir um sortudo, porque a coisa foi apaziguada, assim. Eu acho que, assim, sinceramente, e que é muito importante se a gente prestar atenção, que
esse movimento inteiro que houve serviu para a gente entender quem é o brasileiro, quem somos nós em sua maioria. E isso é importante da gente saber. A gente vivia uma ilusão de que não, a gente é super, né, alto astral, temos aí a parada, o orgulho gay, né, a gente respeita a diversidade, e não, a gente é um país preconceituoso, a gente é um país machista, racista, a gente é tudo isso aí, e é bom que a gente saiba, né, porque daí a gente pode dar um passo à frente e não ficar achando que a gente é uma coisa que a gente não era. Como você foi sua atuação assim nas redes, Murilo? Você teve, se posicionou, você recebeu muitas mensagens? Não, eu não. A Débora é super atuante. Ativista. Eu não sou nada. Débora foi virar voto, foi no mesmo dia. Votei. Eu era Ciro no primeiro turno. E no segundo, eu votei no Haddad, que eu achava que era o que a gente tinha que fazer. E foi a única vez que eu postei alguma coisa, porque... Se manifestando, porque assim, abertamente. Eu me senti na obrigação de, sabe, de dizer, olha, eu acho que é isso aqui o caminho, eu estou neste caminho. Você acha que existe uma obrigação de quem é artista, de quem é pessoa pública, de repente ir lá e se manifestar? Eu acho que não, por isso que eu não faço nada disso, né? Eu respeito muitas pessoas que não se manifestam, né? Mas eu senti uma urgência ali. Eu senti uma urgência, eu senti que a gente podia estar voltando tanto atrás, né? Que a gente podia... Eu tinha que, no mínimo, dar a minha contribuição de falar, olha, gente, o Murilo, eu penso assim. E as reações, sabe? Elas estavam de acordo com as suas expectativas ou você se surpreendeu? É o máximo, cara, porque é engraçado, eu não vivo essa coisa de rede social, é uma coisa que eu não consigo... Enfim, eu acho que eu passei... Não sei, porque a Débora vive muito isso, mas eu nunca li, por exemplo, o que falam depois de uma postagem. Eu não sei, mas fala assim, postei e sai correndo. Postei um beijo. Postei e sai correndo. Mas eu não... E aí Estou vazou. Eu postei assim que eu não gostava do PT e estava votando no PT. Porque eu acho que o outro lado era muito mais sério e perigoso pra gente. E aí eu acho que o Haddad a equipe viu o teu post. A equipe retweetou. Curtiu, exato. Né? É. Aí me mandaram isso. Aí foi a primeira vez que eu li em cima, tinha um cara falando comigo. Rapaz, eu nunca tinha lido. Sabe quando aqui no pescoço fica quente? Porque eu sou de uma educação que se você fala assim, é pra estancar uma porrada na hora. Então, assim, eu falo, gente, que loucura, porque virou... Ele fala assim comigo porque ele tá lá naquele outro estado de lá. Com nome falso. Eu acho que a gente tinha que ter um pouco daquela... Recomendo que você não acesse o YouTube do Morning Show, tá? Pois não. Eu jamais disso, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco a cerimônia do trânsito do Rio de Janeiro, sabe? Você pode fazer qualquer loucura no trânsito, que ninguém mais abre a janela e fala, vai! Não, você pode arrumar problema sério. Então tem uma cerimônia naquele trânsito agora, porque acho que as pessoas código têm que de honra a ter essa cerimônia. É uma loucura o que falam pra gente. O ouvinte participou fazendo perguntas aqui pro Murilo. Solta pra gente, Bruno, por favor. Bom dia, galera do Morning Show. Bom dia. Temos sem o áudio aí. Temos sem o áudio. A bancada mais maravilhosa neste cubo mágico colorido, como diz nosso Edgar. Aqui é Silvano de Cuiabá. Queria perguntar aí ao Murilo, como foi para você, o que te trouxe assim de importância na sua vida fazer o papel de Tufão na novela Avenida Brasil. Um abraço a todos vocês, Caio, Vini, Edgar, um abraço, queridos. Curto muito vocês, tá? Valeu.
Tá aí o ouvinte perguntando. Tem uma coisa do ator, né, que fica estigmatizado por um personagem, ou, né, um personagem que viveu ali. Mas você com o Tufão, como traz o nosso ouvinte o aí... sucesso numa certa dose, ela pode significar o seu fracasso eterno, né? Hoje não importa o que eu faça. Valeu, Tufão! Você fala, ó, aquela casa lá é do Tufão. Depois de 20... A minha sorte que o Tufão veio depois de quase 25 anos de carreira, né? Então eu já tinha feito muita coisa que as pessoas gostavam, mas assim, Tufão é jazz aqui, Tufão. Talvez um pouco de bode. Não, porque se fosse o personagem que eu tivesse feito e ficado muito famoso com ele, mas eu fiz tanta coisa que o público gostou, né? Você estava até agora falando da Favorita, que eu fiz o Dodge, aí tem outro cara que fala o Gago de Fera Ferida. O Gago de Fera Ferida, o Arthur Fortuna lá, que falava estranho, outro dia, sabe? Sempre lembram de um personagem diferente. Mas a Avenida Brasil, eu não sei se você considera o Tufão sua Odete Reutemann, assim, né? Que todo mundo vai se lembrar por ele eternamente. Mas a Avenida Brasil também te deu uma outra coisa. Te deu sua mulher, foi onde você conheceu, você começou a história de amor ali. Então você deve ter um carinho especial por essa novela, né? Não, eu tenho um carinho especial por essa novela, porque foi uma novela que ela foi feita de uma forma que é difícil se repetir, né? Ela virou um fenômeno, né? E no momento é aquela coisa que atrapassa o sucesso, né? Vira fenômeno, né? E eu lembro que a gente tinha uma liberdade tão grande com o texto, né? Fazendo, então era tão livre aquele trabalho e deu tão certo, né? Foi uma sorte, né? Foi uma turma de gente que estava junta, que estava numa mesma sintonia. Eu acho que deu muito certo. Ô Paulinha, ô Bonilo, a gente colocou aqui como hashtag Murilo Benício no Morning. Quero saber como é que estamos aí, Paulinha. Nossos ouvintes participando, os espectadores. Tem diversas coisas acontecendo aqui no Twitch, vamos conferir. Eduardo Moraes, vale tudo para um personagem, inclusive quebrar o dente? Nossa. Me lembro de um personagem do Murilo Benício que tinha o dente quebrado. Tá vendo? Isso era Juca Cipó, que eu fiz logo no começo da carreira, foi minha segunda novela, que eu cerrei um pouco o dente, sim. Você cerrou o seu dente? Mas ele já tava meio quebrado, porque a gente não é maluco também, né, gente? As pessoas... Tem um limite. Mas é bom que gera essa história, né? As pessoas acham que eu quebrei o dente, mas não é foi. Visceral, quebra o dente do personagem. Quando a gente é novo, né? Luiz Gonzaga Filho aqui no Twitter. Nem Tufão, nem Leonardo Barros Mota, nem Dodi, nem Jaime Favaz. A melhor personagem de Murilo Benício foi o advogado Braulio Viana em Vira-Lata de 1996. Pô, Luiz Gonzaga, caramba! Noveleiro Luiz Gonzaga, hein? Sabe todos. Deu aquele Google. Acho que nem o Murilo. Não, Vira-Lata era uma novela de adolescência, assim, de muita gente. Conheço muitos amigos que têm fez uma cara, assim, uma cara do Murilo, nem ele lembra. Tô tentando lembrar. Será que foi o Murilo mesmo que fez? Foi. Não, era assim. Confere, tá tudo certo, Essa foi Luiz. a primeira novela do Lombardi que eu fiz. Era isso mesmo. Acho que foi seu primeiro protagonista, talvez, né? Acho que foi. Foi uma chance que o Jorginho Fernando me deu. Verdade. Agora mais uma aqui, do Marcos Gervatauskas. Vi numa matéria que o Murilo tem uma pista de skate em casa. Perguntem como começou essa paixão, se ele ainda anda e o que ele acha do skate nas Olimpíadas. Mande um salve pra família do skate Murilão. Skate or die. Valeu. É verdade. Você sabe que eu andava de skate, né, quando eu era moleque, né? E que eu acho que as minhas pistas foi o trauma da gente não ter pista, né? Antigamente você ficava andando no meio do asfalto, botando um compensado de madeira na parede, subindo de qualquer jeito aquilo. De repente, hoje você tem pista em tudo quanto é lugar, né? E eu fiz uma pista isso na minha casa de serra, e aí eles usam paca, né? É uma pista enorme, mas é uma curtição. Eu uso menos hoje em dia, que a gente começa a ficar com medo de cair, né? Quebra um dente hoje, e tal. Né? Puxa já outro personagem, né? Fala que você errou pra fazer.
O Murilo, pô, queria te agradecer aqui, você é uma simpatia aqui, esse papo aqui muito bom aqui com o Murilo Benício no Morning Show, ele que tá à frente como diretor do clássico de Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto, com estreia marcada para dia 6, é isso, Murilo? 6 de dezembro. 6 de dezembro, então, Isso. nas boas casas do ramo. Isso. Obrigado, Murilo. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. Grande abraço. Valeu. Agora, 11 horas 20 minutos, o horário é de Brasília. Você ouviu o Jovem Ei! Reta final do Morning Show dessa terça-feira. Vamos voltar à política, ou melhor, à polícia, sei lá, a gente fica sendo meio confuso, né? A Operação Lava Jato denunciou o ex-presidente Lula sob acusação de lavagem de dinheiro dessa vez. A matéria é com a repórter Vitória Abel. Então, vamos com o teu comentário antes. A gente vai ver a matéria, Caio, mas acho que já dá pra gente comentar. Tomou conta do noticiário, essa questão envolvendo aí, até que resvala aí no termo tráfico de influências, eu não sei, mas tem essa questão aí envolvendo a Lava Jato, que fez a denúncia, mais uma denúncia contra o ex-presidente Lula. E aí? Não tem muito problema fazer o comentário antes da notícia, são daqueles casos em que a ordem dos fatores não altera o produto, né? É o seguinte, vamos lá, vamos retomar Goethe aqui no Morning Show, né? Um pouco momento cultural, diz-me com quem andas e te direi quem és. Aí tem uma segunda parte dessa citação que pouca gente sabe qual é, que é, saiba eu com quem te ocupas e saberei também no que te poderás tornar. Né? Então é o seguinte, bom, com quem que o Lula estava ocupado aí depois, especialmente depois da presidência, durante e depois, né? Com o ditador da Guiné, né? A ditadura mais longeva aí da África, né? O Teodoro Obiang, também a gente podia citar o ditador líbio, né? O Gaddafi, tem o ditador da América Central, né? O Fidel, da América Latina, tem o Chaves e o Maduro. Então essa é a turminha do Lula, né? O que eu peguei aqui uma linha do tempo criada aqui pelo nosso colega, o Silvio Navarro, do 3 em 1. E esse é um caso de 2011, sabe, Edgar? E a gente vai falar mais extensamente sobre ele depois. Mas, em 2013, já tem ligação interceptada do Léo Pinheiro, da OAS, falando de obras no valor de 320 milhões de reais na Guiné Equatorial, né? Depois, em 2015, teve aquele episódio meio nebuloso do desfile da Beija-Flor de Nilópolis, né? Devidamente patrocinado, ainda que indiretamente, pelo governo da Guiné. Foi um negócio super esquisito. É surreal essa história, hein? Sei lá. Esse cara o Edgar desfilou nesse desfile. Nossa! Tinha um carro alegórico. Uma voz do nada! Presença ilustre no Morning Show. Cara, Edgar, há informações extraoficiais que Edgar Piccoli lá estava teria saído como sambando na Sapucaí. Como destaque mascarado. Não sei onde mandaram. Caio, eu até que gostaria, eu nunca desfilei na avenida, mas vou tomar isso como uma ideia, como uma sugestão. Mas esse ditador da Guiné Equatorial, ele não é o pai do cara que entrou no Brasil agora com um avião cheio de relógio de ouro? Isso é um episódio desse ano, né? Não é isso? Terminando a linha do... É o filho desse cara aí. É o filho do homem. Terminando aí a linha do tempo, né? Aquele negócio de filho de peixe, peixinho esse rapaz, né, o filho desse ditador africano, ele teve as suas bagagens interceptadas, né, então a comitiva dele se recusou a passar 10 malas ali no ponto de verificação, e aí descobriram que tinha mais de $1.400.000 em espécie, mas isso não era nada, ele sabe? Ele ia fazer festa, pô. Ele ia fazer festinha. Festão. Só que isso não era nada, porque ele tinha 20, na verdade, relógios cravejados de brilhantes avaliados aí em $16 milhões, né? Olha o tamanho do perrengue, né? Agora, voltando aí ao caso em tela, né? A denúncia do Lula pelo Ministério Público é o seguinte... sempre se falou, a defesa do Lula sempre falou aquela mesma ladainha de que não há provas documentais e tal. Bom, dessa vez e é uma prova inequívoca, batizada aí pelo professor Marco Antônio Villa de recibo de padoca, né? É literalmente um recibo bem tosco,
no valor de R$1 milhão. Sim, porque o crime aqui é de lavagem de dinheiro. Então, o que você está falando? Você está dissimulando a origem ilícita como se fosse uma doação para o Instituto Lula. Então, é óbvio que precisa ter um recibo, porque você não pode receber dinheiro sem isso. É óbvio também que não fala no recibo, recebemos do fulano tal em caráter de propina, pagamento por tráfico de influência internacional, intermediação de negócios. Não é isso que o recibo fala. Ele vai falar de uma doação. Você não vai abrir o livro caixa do Instituto Lula e vai estar lá lançado dinheiro a ser lavado. Não é assim que esses crimes do colarinho branco funcionam, mas é muito ilustrativo que dessa vez tem uma prova documental forte. Por isso que você falou de atos pregressos aí, de relações entre o ex-presidente Lula e o ditador. É muito bonita essa frase, olha, saiba eu com quem te ocupas e saberei também no que te poderás tornar. É muito bom. Falado. Vamos fechando o Morning Show de hoje aqui. É isso, agradecendo a participação do ouvinte aqui, que mandou perguntas pelo WhatsApp, você que interagiu com a gente também pelo nosso Twitter, usando a hashtag Murilo Benício no Morning Show, que foi o nosso convidado, nosso bate-papo nessa manhã. A gente vai ficando por aqui agradecendo o prestígio e a audiência. Isso aí. Até amanhã. Cuidem-se. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show.